Bom, pessoal, então, na última aula, infelizmente o Google cortou o começo da gravação, então eu vou fazer aqui um vídeo explicando o começo da aula e depois a gente junta os dois vídeos e eu vou postar para vocês, tá bom? Já com a atividade que vocês vão ter que fazer para me entregar até a segunda-feira. Então, aqui no nosso site, em repositório, vocês vão em dinâmica molecular. Aqui estão as atividades, então a gente vai para esse aqui, roteiro do Lab 1. Né? Essa atividade que a gente vai fazer, então, na verdade, não é exatamente uma dinâmica molecular, é mais um clássico de estrutura cristalina, um cálculo de estrutura cristalina clássico. Então, ao invés da gente usar os potenciais quânticos para determinar a situação de equilíbrio de um sistema cristalino, a gente vai usar um potencial parametrizado. Né? E aí a mesma coisa, o ponto de mínimo, o ponto de energia mínima é a estrutura de equilíbrio do sistema. Né? Então, aqui a gente vai usar de novo um sólido de Lennard-Jones, estrutura cúbica de face centrada. Né? A gente vai calcular a energia potencial do sólido, variando o parâmetro de rede, e vamos achar o ponto de mínimo. Então, o programa foi desenvolvido por esse pesquisador, o Fulvio Ercolesi. Esse link aqui, na verdade, nem funciona mais, mas tudo bem, porque os arquivos estão disponíveis para vocês no TDIA e as lecture notes do Fulvio Ercolesi também estão disponíveis para vocês lá no TDIA. Então, a gente vai usar dois programas, o Cristal e o MD1, ambos escritos em Fortran 90, e eles estão disponíveis aqui no TDIA. Então, vocês voltam em repositório, vocês vêm em códigos, aqui está o Cristal F90, eu vou baixar ele aqui, tópicos, salvar, o MD1, tópico, salvar. Eu vou baixar ainda esse arquivo aqui, a1.3.in. E são só esses que eu vou baixar por enquanto. Tá? Então vamos lá. Bom, a gente vai ter que compilar esses programas de Fortran. Então, para isso, a gente vai usar o compilador gratuito de Fortran, que é o GFortran. Né? E depois a gente vai rodar esse programinha Cristal, que nos dá algumas opções aí de rodar. Vamos lá. Então, primeiro eu vou iniciar aqui o Linux. Eu vou iniciar primeiro a janela do servidor X, como eu expliquei para vocês no tutorial. Então, vamos manter aqui os padrões, começar aqui no cliente. Na verdade, a gente fez aqui. Acho que dá na mesma, mas foi por aqui que funcionou comigo. Aqui eu mudei para SW-info, avançar, concluir. Então isso é novo para mim também, tá, gente? Rodar o Linux dentro do Windows. E fiquei feliz de aprender mais esse truque. Não que eu pretenda continuar usando, mas está aqui de qualquer forma. Bom, agora eu clico aqui de novo no menu iniciar, depois que eu já iniciei a janela. E agora eu vou aqui
clicar no Ubuntu para iniciar o meu Ubuntu dentro do Windows. Então, ele vai carregar. Tá. Então aqui ele já entrou, ele nem pediu a minha senha mais. Eu vou dar esse comando aqui, clear, que ele limpa a tela dessas sujeiras que apareceram. E agora, então, a primeira coisa que vocês vão fazer, como eu já expliquei ali, né, se for a primeira vez que vocês estão usando, é sudo apt-get update. Né? Esse é para atualizar, agora ele pede a minha senha. Esse é para atualizar os espelhos de download do seu Linux, né? Se vocês estiverem rodando pelo pendrive, vocês podem fazer a mesma coisa também. E eu vou dizer para vocês que no começo o meu computador estava lento depois da instalação, mas depois de reiniciar ele umas 2 ou 3 vezes, ele voltou ao normal. Tá? Então aqui, embora os meus espelhos já tivessem atualizados, ele ainda pegou mais alguma coisinha aqui. Né? Essas atualizações elas são muito frequentes. Então legal, ele já fez a atualização. Eu já tinha feito antes o sudo apt-get upgrade. Eu não vou fazer de novo, ele não é importante para mim nesse momento. Agora eu vou fazer sudo, eu vou instalar o gfortran, sudo apt-get install gfortran. Então agora eu dou um yes. Ótimo. Então eu vou limpar isso tudo de novo. Clear. E agora, lembrando, a gente consegue acessar os nossos arquivos do Windows, de dentro do Linux. Vocês vão usar esse comando aqui, ln-s /mnt, C minúsculo, users, o nome de usuário de vocês dentro desse computador que vocês estão usando, e depois o nome que vocês querem dar. Vocês colocam um tio assim, eu vou explicar para vocês o que esse tio significa, um tio e uma contrabarra, e depois o nome que vocês querem dar para o diretório Windows aqui dentro do Linux. Eu chamei de diretório Windows, né? Diretório Windows, então aqui no meu caso já está feito, eu já dei esse comando. Eu não preciso dar ele de novo, eu expliquei para vocês na aula gravada, mas ele está aqui. Tá? Se vocês estiverem rodando a partir do pendrive, aí não dá para fazer, mas vocês podem baixar os arquivos do TDIA, obviamente, dentro do Linux que vocês estão rodando pelo pendrive. Tá? Então, se eu der aqui o comando ls, né, que lembrando, ls quer dizer lista, então ele vai listar tudo que está dentro do meu diretório Windows, e aqui estão aparecendo as minhas pastas. Então, a gente quer rodar aquele programa Cristal, eu coloquei tudo dentro da pasta tópicos computacionais que eu tenho aqui. Então, para eu mudar de diretório no Linux, o comando é cd, que vem de Change Directory. Isso está indicado lá naquele PDF que eu disponibilizei para vocês no TDIA. Então, eu vou dar cd cd, primeiro diretório Windows, contrabarra, depois doc.
lembrando vocês, né, que no ambiente Unix, você digita o pedaço do nome de um arquivo ou de um programa e você aperta o Tab, ele completa. Isso é muito bom porque a gente evita ficar apanhando por causa de erro de digitação. Então, às vezes, o comando não está funcionando e você não sabe por quê, porque você está digitando errado. Tá? Então, é muito importante fazer isso. Então, agora... eu nem me lembro mais qual era o caminho. Bem, vamos assim, então. Agora eu vou dar um ls aqui. Tá aqui, tópicos, cd. Se eu aperto o tab 2 vezes, e ele tem mais de uma opção para completar o nome que eu comecei a digitar, ele aparece as duas, tá vendo? Então, agora tem um problema aqui, que são esses acentos. Esses acentos aqui, o Linux não entende muito bem. E eu apanho também para me lembrar disso aqui. Como é que ele faz? Se eu não me engano, é a contrabarra assim. Isso. Então é isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem a infelicidade de ter arquivos ou diretórios com acento, então vocês colocam a contrabarra, o acento e o O, e agora aperta o Tab e aí ele completa. Agora o Linux entendeu. Então eu vou entrar em tópicos computacionais. Então aqui está o Cristal F90, aqui está o A131 e aqui está o M1. Então legal. A gente vai rodar agora. Só que antes de rodar, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou criar um diretório para rodar os exercícios que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, eu poderia ter criado o diretório dentro do meu Windows, né? Vocês sabem fazer pastas dentro do Windows, é fácil. Aqui no Linux, se você tem o Linux mesmo no seu computador, ou mesmo pelo pendrive, você consegue criar as pastas do mesmo jeito que você faz no Windows, né? Você abre um fichário, você aqui, ó, né? E aí você vem aqui em a nova pasta e se você está rodando Linux mesmo, você consegue fazer isso também. Agora, quando você está usando só por linha de comando, o comando para criar uma pasta é mk de make e dir de diretório. Então, eu vou fazer aqui mkdir md cristal. Pronto. Agora, quando eu dou um ls, apareceu aqui a pasta. Ela está com esse sistema de cores aqui realçado, que não ajuda muito na visão. MD Cristal. Né? Então agora eu vou pegar esses arquivos que eu baixei do Tidia, o A1.3.in, o Cristal F90, o MD1 F90, e eu vou jogar dentro dessa pasta. Então, para jogar dentro da pasta, o comando é mv, de move. Então, move cristal, md cristal. Move a 1.3, e eu posso, inclusive, juntar os dois. E vou jogar tudo dentro da pasta md cristal. Pronto. Agora eu vou entrar na pasta md cristal, change directory, md cristal, e cheguei. Tá aqui. Tá bom? Então agora eu vou compilar esses programas como o roteiro pediu para a gente fazer, né? Então o comando é gfortran, né? Então vocês notem que eu digitei gf e apertei a tecla tab. Ó, ele tem aqui duas opções, o gfortran me basta, -o, o nome do executável que eu vou criar. Então eu vou fazer igualzinho ao que está
no tutorial, né? Então esse comando vai compilar o programa Cristal, compilou. E agora outra dica aqui do Linux é que quando você vai dando seta para cima, ó, ele vai mostrando todos os comandos que você digitou, né? Os mais recentes pelo menos. Então, ao invés de digitar tudo de novo aqui, eu dou uma setinha para cima, isso aparece, aí eu apago o Cristal e eu vou digitar MD1 e MD1F90. Eu clico Enter, então, tá aqui, tá tudo pronto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai rodar esse programinha Cristal, né? Então para rodar um executável aqui por linha de comando, a gente põe um ponto, depois a gente põe uma contrabarra e a gente digita Cristal só, tá? Sem o F90. Né? Então esse programa Cristal ele é iterativo e eu não preciso dar nenhum input de antemão para ele rodar. Tá? Então é só fazer isso, apertar o Enter. Então tá aqui, ele pede que tipo de cristal que você quer fazer. Então você pode fazer um sólido de Lennard-Jones, você pode fazer um sólido de alumínio, de ouro ou de chumbo. É um programa bem simples que foi escrito pelo Herculese, mas que serve muito bem para os propósitos da nossa aula. Tá? Então, seguindo os passos do roteiro, a gente vai fazer um sólido de Lennard-Jones. O roteiro diz, ó, aqui ele já está adiantando para a gente qual que é o parâmetro de rede de equilíbrio. Só que a gente vai assumir que a gente ainda não sabe isso. Então, é isso que está aqui na primeira parte do nosso roteiro. Né? Então, a gente vai começar com 1.3. 1.3. Aí, quantas células? Então, essa questão das células, eu expliquei para você na aula teórica. Então, condições de contorno periódicas é o seguinte, pessoal. Eu coloquei esse desenho aqui na aula, que eu mostrei para vocês. Né? Então, quando você faz uma simulação, obviamente o número de átomos que você coloca no seu input é finito, é limitado. Mas o programa vai projetar essa caixa que você criou ao longo de 3 direções para formar um sistema infinito, que ocupa o espaço todo. Né? Aí, enfim, se você quer fazer um cristal, então vocês vão se lembrar que quando a gente faz um cristal, por exemplo, aqui, ó, então você desenha uma célula unitária e transladando essa célula unitária ao longo das demais direções, você vai preenchendo o espaço todo. Né? Aqui alguns exemplos, enfim. Agora, se eu quisesse fazer uma simulação de uma superfície, aí você, dentro da sua célula, você tem que incluir um pedaço de vácuo. Né? Essa é uma outra discussão que não vale a pena entrar aqui. Mas agora o programa Cristal está perguntando para mim quantas repetições desse sólido de Lennard-Jones
eu quero colocar. Então, ele é um sólido cúbico de face centrada. Então, esse aqui, ó, o cúbico de face centrada. Então, ele tem um átomo em cada vértice e mais um átomo em cada face, né? A maneira de contar o número total de átomos, se vocês lembram de estado sólido ou de outros cursos aí. Então, cada vértice aqui é compartilhado por 8 cubinhos. Então, eu tenho 1/8 de átomo em cada vértice para uma célula unitária dessas. Como eu tenho 8 vértices, então 1/8 vezes 8 vai dar 1. Eu tenho 6 faces que contêm um átomo cada uma, mas essas faces são compartilhadas entre 2 células unitárias. Então, na verdade, eu tenho meio átomo por face. Então, meio vezes 6 vai dar 3. Então, numa cúbica de face centrada, na verdade, a gente tem 4 átomos dentro dela, né? Os demais são projetados, mas no total a gente tem os 8 átomos dos vértices mais os 6 átomos das faces. Então, a gente tem 14 átomos no total aqui. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, a gente vai fazer 4 repetições em X, 4 em Y e 4 em Z. Então, 4, 4, 4. E o deslocamento máximo, por enquanto... Então, essa questão de deslocamento máximo, pessoal, é que às vezes quando você vai fazer uma simulação, você corre o risco de ficar preso num mínimo local. Então, às vezes, você dá uma bagunçadinha de leve nos átomos e assim você ajuda o sistema a encontrar o mínimo global saindo do mínimo local. Então, por isso, às vezes, é interessante a gente colocar um deslocamento aleatório no sistema. Por enquanto, a gente vai deixar assim. E agora ele fala o nome do arquivo de coordenadas que a gente vai criar. Então, de novo, seguindo o roteiro, a gente vai chamar de A1.3, pronto, CRY. Então, CRY vai significar um sistema de estrutura cristalina, tá? Então, ele colocou aqui, ó, 256 átomos dentro desse nosso sistema, né? Então, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. São 64 células unitárias que a gente tem aí dentro e deu 256 átomos no total para isso. Tá? Então, esse sistema aqui já está gerado, tá bom? Aí, enfim, eu vou juntar esse vídeo com o vídeo da aula, mas o tutorial pede para a gente repetir isso, variando o parâmetro de rede de 1.3 até 1.9. A gente vai repetir esses passos aqui. Tá? O passo seguinte é a gente rodar o programa MD1, né? O programa MD1, ao contrário do programa Cristal, ele não é iterativo. Então, a gente precisa de um arquivo de input para ele rodar, né? Na aula que eu fiz síncrona com os alunos que compareceram, a gente usou esse comando aqui, VI. O comando VI, ele é adorado por quem tem um pouquinho de familiaridade com Unix, e ele é odiado por quem nunca viu na frente, porque o VI é muito pouco intuitivo, o VI é nada intuitivo, né? Então, esse arquivo que vocês pegaram no TDIA, que é o A1.3.in, ele é o arquivo de input do programa MD1. Então, vamos olhar ele com o comando VI, né? Deixa eu limpar a tela aqui para vocês verem direito. Então, ls vi a1.31.in está aqui, né? Então, esse arquivo está descrito ali no
no roteiro do TDIA também. A primeira linha é um comentário, significa que o programa MD1 nem lê ela. A segunda linha diz o arquivo de input de coordenadas cristalinas, que é para o MD1 ler. A segunda linha me fala de um arquivo de output, que o MD1 vai gerar. Aqui a quantidade de passos de dinâmica molecular, então por enquanto a gente está fazendo um cálculo estático, a gente vai fazer um passo só. Esse aqui é o tamanho do passo, né? Então em segundos. 0 significa que a gente vai manter a densidade do sistema como ela está, e menos 1 indica que é um cálculo estático, tá bom? Então agora a gente está aqui no VI e os alunos se perdem, como é que eu saio desse VI, né? Então o VI ele só funciona com linha de comando, ele não tem aquelas janelinhas bonitas. Então é ESC que a gente aperta primeiro, depois você aperta esses dois pontos que estão aqui embaixo, ó. E aí Q de quit, aí eu saí do VI, tá? Existe um outro programa, vamos ver se ele já está instalado aqui no meu Linux, que chama gedit, ele não está. Então, Então, a gente teria que instalar o gedit, sudo apt-get install gedit. Sim. Então ele vai instalar agora o gedit. Espero que seja menos demorado que o gfortran. Mas parece que não. Mas o gedit é um editor de texto com interface gráfica. Então ele é muito mais intuitivo e fácil de lidar que o VI. O VI é muito mais poderoso. Depois que vocês aprendem o VI, vocês não querem outra coisa. Mas tem uma curvinha de aprendizado aí que às vezes a gente não tem tempo nem paciência de encarar. Eu entendo isso, mas vale a pena. Ele está me dando tempo aqui no canto da tela. Eu vou interromper o vídeo e depois eu volto, pessoal. Já que eu vou ter que editar mesmo. Então, pessoal, retomando, o gedit demorou muito mesmo para instalar aqui no meu computador. Me lembra por que eu estou feliz usando o VI. Mas como eu falei, se algum de vocês não tiver paciência de aprender como usar o VI, quiser instalar o gedit, ele demorou, sei lá, 1 hora, mas ele foi. Então agora a gente pode abrir os nossos arquivos de texto para editar com o gedit. Então o comando seria esse, gedit, e depois o nome do arquivo. E ele abre. É esse aqui, então, que a gente estava vendo no VI. Aí o gedit funciona como um bloco de notas, enfim. Né? Vocês podem escrever, apagar o que quiserem. Depois clique em Save aqui e está valendo. Tá? Um detalhe, pessoal, é que vocês veem que enquanto eu estou usando o gedit, ó, o terminal ficou bloqueado. Eu não consigo mais usar o terminal. Então, quando isso acontece, o terminal bloqueado, se vocês podem ir lá na janela do gedit e fechar ele, né? Aqui. Ou então, outro comando que funciona é o Ctrl+C. Ctrl+C.
ele matou o programa que estava rodando aqui no meu terminal, tá? Então, liberou o meu terminal. Agora, uma maneira de evitar com que isso aconteça é você colocar o símbolo de comercial toda vez depois que você for abrir um arquivo ou fazer qualquer executável que demore para acabar. Então, esse símbolo de comercial, ó, ele abriu aqui o gedit e agora o terminal continua livre para a gente usar. O gedit continua aqui, mas eu posso continuar trabalhando no meu terminal, tá? Então, vou deixar o gedit lá quietinho. E agora, finalmente, a gente vai rodar o programa MD1. Então, de novo, para rodar é ponto, /, MD1. Esse sinal de menor que é porque eu vou direcionar o meu arquivo de input para o executável MD1. Então, A1.3.in e agora eu rodo. Então, vocês veem que ele rodou muito rápido, ele produz aqui para mim a temperatura, a energia cinética, a energia potencial e a energia total e a pressão do sistema. Ele está dizendo aqui qual arquivo de estrutura cristalina que ele leu, né? Ele jogou todo esse output aqui no meu terminal, tá? Eu posso fazer assim, então setinha para cima, ele repete o comando que eu dei. Agora eu coloco aqui um sinal de maior, e aí a gente pode digitar assim, ó, A1.3 log, e aí se você aperta, pronto. Agora ficou salvo, tudo isso que apareceu aqui no terminal foi salvo dentro desse arquivo log. A gente pode abrir ele com o gedit de novo, ó. Gedit log comercial. Então, ele abriu aqui uma outra aba no gedit, né? Eu tinha a aba do in, eu tinha a aba do log, tá? Então, no vídeo que eu dei na aula síncrona, eu ensinei os alunos a editarem esse arquivo in dentro do VI. Vocês vão ver lá como fazer, então, quem quiser. Quem não quiser aprender o VI, usa o gedit mesmo, tá? E agora vocês vão seguir, então, os passos do roteiro para fazerem o exercício 1 e 2 desse roteiro. Eu vou deixar para vocês fazerem até a próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai precisar disso. Então, o prazo para vocês fazerem vai ser até a nossa próxima aula, que é quarta-feira da semana que vem. Eu vou deixar aberto, então, até a quarta-feira por volta das 5. E aí a gente vai fazer o exercício 3 juntos na próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui. Eu vou juntar os 2 vídeos em um só e vou postar agora no YouTube para vocês, tá bom? Isso aí, até mais. Eu vou ter que arrumar então. Bom, a gente estava gravando e a gravação caiu. Eu não sei porquê. É mais um presente que o Google nos deu aqui. Mas depois eu gravo de novo esse pedaço da aula e o resto da turma perdeu. Tá, mas obrigado pelo aviso, Giovana. Eu vi que chegaram aqui o Mário e a Camille. Vocês estão com o Linux, Mário? Você tá, né? Sim, Mário, eu tenho dual boot, professor. E você, Camille, tá com o Linux? Tá bom. Então, vai vendo a aula. Eu vou postar um vídeo tutorial para vocês instalarem o Linux amanhã. Bom, então, esse arquivo de input do programa MD1, a primeira linha dele é um comentário, significa que o programa nem lê ela, né? A segunda linha
é o arquivo que tem as coordenadas atômicas que a gente acabou de gerar. Né? Então, no nosso caso, é o A1.31CRY. A terceira linha é o nome do arquivo de output que o programa MD1 vai gerar. E a gente está chamando ele aqui de A1.3.MD1. Poderia chamar também A1.3.out. A quarta linha é o número de passos de integração. Né? Como a gente está rodando uma simulação estática, eu preciso de um passo só. A linha 5 é o valor desse passo de integração. A gente vai usar esse valor aqui de 0.0032. A linha 6 está relacionada à densidade do sistema. Né? Então, ele diz aqui, ó, o volume da caixa é reescalado no início do cálculo para satisfazer a densidade desejada. Né? O valor 0 deixa a caixa inalterada. Tá? Então, a gente usaria esse se a gente quisesse mudar a densidade do sistema, a gente não quer deixar em 0. Né? E a linha 7 é o tipo de simulação, e um número negativo indica uma simulação com energia constante, né? Que é uma simulação que não é de dinâmica, é uma simulação estática. Tá? Um valor nulo ou positivo indica uma temperatura. Isso a gente vai fazer no próximo roteiro. Né? Então, hoje, basicamente, o que a gente vai fazer a primeira linha a gente não precisa mudar, mesmo porque ela é só um comentário. Essa linha aqui, a linha 2 e a linha 3, que são as linhas de input e de output do programa MD1, input da estrutura cristalina e output do que o programa gera. Porque é um passo só, o tamanho do passo, a gente mantém a densidade da caixa, e -1, porque é um cálculo estático, né? Bom, a simulação utilizará as posições dos átomos, né? Isso. E agora a gente vai rodar, então, esse programinha MD1. Tá? Então, a linha de comando, como está aqui no roteiro, é /MD1, sinal de menor a 1.3.in. Então, veja que ele foi muito rápido mesmo, e ele já jogou o output verbose dele aqui na própria tela, né? A saída padrão. Então, tá aqui, ó. Esse é o resultado que a gente acabou de gerar, né? Igual esse aqui. Então, o programa fornece os valores instantâneos de temperatura, energia cinética, energia potencial, energia total, pressão, e ao final da simulação os valores médios dessas grandezas. Né? Aqui no caso, como foi um passo só, obviamente a média é igual. Né? Ele está aqui dizendo para a gente todos os dados que a gente produziu, né? 256 átomos, e daí por diante. Bom, é conveniente, ao invés de jogar esse output aqui no terminal, a gente jogar esse output dentro de um arquivo de log. Então, é só fazer assim, ó, a1.3.log, aí quando eu rodo, ele não jogou mais nada na tela,
E agora eu vou ensinar um outro comando para vocês, do Linux, que chama cat. Então, o comando cat, ele pega qualquer arquivo e ele joga o conteúdo do arquivo no terminal para a gente, né? Então, a gente não precisa ficar usando o VI quando é um arquivo pequenininho, né? O VI é um pouco mais complicado para vocês que não têm a familiaridade com o Linux. Então, a gente usa o comando cat, que ele simplesmente cospe na tela o que está dentro do arquivo, né? Se eu usar o cat, por exemplo, no arquivo de coordenadas atômicas, que é o CRY, olha como é que ele fica. Porque esse arquivo é grande, né? Agora, vocês poderiam usar assim, ó, CRY, o pipe, que é essa barra vertical, e escreve more. Aí quando você aperta Enter, ó, ele mostra o começo do arquivo CRY e ele trunca onde a minha janela acaba. E ele fica esperando o meu comando aqui para mostrar mais. O comando para mostrar mais é a barra de espaço. Ele vai mostrando e ele ainda tem mais para mostrar. Ó. Eu dou a barra de espaço de novo, de novo, de novo, até que ele acabou. Né? Então, para arquivo grande, assim, o comando cat às vezes não é muito útil. Mas para arquivo pequenininho ele é. Né? E agora... Então, ele gravou os resultados aqui no arquivo a1.3.log. Né? Então, tem dois problemas nesse roteiro. Né? Então, na primeira parte, a gente vai utilizar esse programinha Cristal para gerar amostras com diferentes parâmetros de rede. A gente vai variar de 1.3 até 1.9, né? Utilizando sempre 4 células unitárias em cada direção, e sempre o deslocamento máximo aleatório ali como 0. Né? Então, utilizando com apenas um passo de integração, e aí depois, então, a gente vai pegar e vai pegar a energia potencial desse sólido de Lennard-Jones, com parâmetro de rede variando de 1.4 até 1.9, a gente vai fazer o gráfico de energia em função do parâmetro de rede. Né? Qual o valor do parâmetro de rede de equilíbrio para esse sólido? Né? Qual o valor da energia de coesão? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo problema é verificar o efeito do número de átomos no resultado do cálculo, né? Que é uma análise de convergência. Então, a gente está fazendo aqui com 4x4x4. Nesse exercício, ele fala para a gente testar 1x1x1, 2x2x2, até chegar no 7x7x7. Né? Bom, ele está pedindo aqui para a gente fazer 1000 passos. Não faz diferença na prática, tá? Mas, assim, sigam o roteiro. E a gente vai fazer um gráfico, então. Né? Com esses resultados, vendo como é que a energia total do sistema varia em função do número de repetições que a gente está usando. Né? O problema 3, a gente vai verificar a influência do passo de integração.
né? A gente vai usar, então, o parâmetro de rede obtido no problema 1, o tamanho obtido no problema 2, então quantas repetições eu preciso, né? Se é 111, 222, 77 ou daí por diante. E a gente vai alterar, então, a quinta linha, que é o passo de integração. Então, aqui a gente estava usando 0,0032, aqui a gente vai usar outros valores, né? 0,002, 0,005 e daí por diante, né? Eu não vou explicar esse exercício 3 agora, tem uma sutileza aqui que o tempo total de simulação tem que ser igual, então, já que eu estou mudando o tamanho do passo de integração, né, se eu usar, por exemplo, 1000 passos, e eu estou fazendo cada passo de 0,02, né, quando você fizer 1000 multiplicado por isso, vai dar 2. Então, seriam 2 nanosegundos de simulação. Se eu fizer os mesmos 1000 passos para esse esse intervalo aqui de 0,005, então eu teria um tempo total de integração de 5 nanosegundos, né? Se eu fizer para esse daqui, o mesmo número de passos, eu teria 10 nanosegundos. Então, obviamente que nesse caso, os meus resultados não seriam comparáveis, né? Porque para eu poder comparar banana com banana, eu preciso mudar o passo de integração, mas o tempo total de integração tem que ser igual, né? Então, para cada um desses passos aqui, a gente vai ter que corrigir o número total de passos, que é o tempo de integração, para a gente poder comparar banana com banana, né? Mas isso a gente não vai fazer na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai se contentar aqui com o problema 1. Né? Então, vamos lá. É relativamente simples. Eu sugiro a vocês, dentro da pasta aqui onde vocês estão rodando, vocês vão criar um subdiretório que vai se chamar problema 1, né? Então, a maneira de criar um diretório no Linux é o comando mkdir, né? mk de make e dir de diretório. Então, mkdir, problema 1. Né? Agora, eu criei um diretório problema 1. E, bom, esse diretório problema 1 está vazio, né? Então, a gente vai ter que usar, nesse diretório problema 1, a gente vai ter que usar o programa Crystal, que a gente compilou, e a gente vai ter que usar o programa MD1, que a gente também copiou. Então, eu posso copiar esses arquivos lá dentro, e como eles são pequenininhos, isso não é um problema, eu simplesmente copiar. Mas, se eu tivesse um programa grande, ele ia me ocupar a memória do meu computador de maneira desnecessária. Então, uma maneira de eu evitar isso no Linux é usar o comando ln. Então, se eu uso ln crystal, problema 1, ele vai criar um link dentro do diretório problema 1 com o programa Crystal. Então, ele não copiou o programa Crystal lá dentro, ele só criou um link, ele criou, como se fosse uma imagem num espelho. Eu vou fazer a mesma coisa para o programa MD1, ln MD1, problema 1, e está lá. Então, agora, bom, clear. Então, vocês criaram o diretório problema 1, tá? O comando ls que eu estou usando aqui, eu ainda não expliquei para vocês, mas se vocês olharem lá no nosso TDIA,
eu deixei no TDIA um roteirinho dentro de repositório. Tem esse roteirinho que eu fiz para vocês, que são noções de Unix, né? Então, ele explica alguns desses comandos, o comando ls, o comando cd, né? O comando pwd, o comando mkdir, cd, cp, o vi, tá? Então, é uma pequeníssima introdução à linguagem Unix e em 2 páginas só. Vocês podem dar uma olhada lá depois, tá? Esse comando ls que eu estou dando, ls é de lista, e ele vai me mostrar tudo que tem dentro do meu diretório. Agora, eu quero entrar no diretório problema 1 para rodar as minhas simulações. Então, o comando é cd de change directory. cd, problema 1, e agora eu dou ls, eu estou dentro da pasta problema 1. Agora, eu estou dentro da pasta problema 1, e eu esqueci de colocar aqui dentro esse arquivo a1.3.in, que é o arquivo de input para rodar o programa de dinâmica molecular MD1, né? Então, eu ainda posso copiar esse programa aqui dentro, e agora eu não vou criar um link, porque esse aqui é um programa de input, que eu vou ter que mudar a cada vez que eu for rodar o programa MD1. Então, aqui, ao invés de usar o programa ln, né, eu vou usar o programa cp de copia. E aí, depois do cp, olha, eu estou dentro da pasta problema, mas o arquivo que eu quero, ele está numa pasta acima. Existem 2 maneiras de fazer isso. Então, a primeira maneira é eu voltar lá para a pasta de cima. Então, eu vou dar o comando cd de change directory, e eu coloco 2 pontinhos assim, e esses 2 pontinhos, eles significam que eu vou subir um nível. Então, olha, tá vendo? Eu estava no diretório lab1md problema 1, e como eu dei cd 2 pontinhos, eu subi um nível. Agora eu dou ls, o programa a1.3.in está aqui. Agora eu vou dar o comando, então, cp de copia, a1.3.in, e eu vou jogar isso dentro da pasta problema 1. E agora eu vou voltar para a pasta problema 1. Então, o comando é cd problema 1. E agora eu dou um ls, ele está aqui. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar, o pessoal que está fazendo? Eu tô. Sim, por enquanto tudo indo, professor. Bom. Bom, a outra maneira que eu poderia ter feito, então, eu estou dentro da pasta problema 1, e o arquivo que eu quero, ele está numa pasta em cima. Então, vocês lembram que quando eu queria subir de pasta, eu usei esse comando aqui, cd 2 pontos, né? Então, no Unix, 2 pontos significa pasta de cima. Então, se eu der o comando cp copia, aí eu digito os 2 pontinhos, se eu aperto o tab, ó, ele já coloca a contrabarra aqui para mim, porque o Unix já entendeu que eu estou querendo alguma coisa do diretório de cima. E agora eu digito A1.3 e aperto Tab. Ó, o Unix ele até completou o 3, mas ele não terminou tudo. E ele não terminou tudo porque se eu der Tab de novo, ó, eu vou ver que no diretório de cima eu tenho o arquivo
A1.3 CRI, A1.3 IN, A1.3 log e o A1.3 MD1. Então, o Linux está me perguntando qual desses que você quer, né? E o que eu quero é o IN. Então, se eu der esse comando, e depois eu coloco um ponto. Então, esse comando aqui está me dizendo cp copia, sobe um diretório, é o arquivo a1.3.in, e esse último ponto final significa coloca aqui onde eu estou agora. Tá? Então, 2 pontos significa o diretório de cima, e um ponto só significa o diretório atual. Então, sempre que eu der o comando cp, eu preciso dizer de onde e para onde. Então, de onde é do diretório de cima e para onde é do diretório atual. Bom, então legal. Então vamos lá de novo rodar o programa Cristal. /Cristal. Né? É o sólido de Lennard-Jones. O parâmetro de rede é 1.3. 4 células ao longo de cada direção. Deslocamento médio é 0. E o arquivo de coordenadas vai ser o A 1.3.cri. E ele gerou. E agora, então, a gente vai rodar o programa MD1. Exatamente como a gente fez lá no diretório de cima. Certo, pessoal? Então, agora, se eu olhar o arquivo, a 1.3 log, ele gerou isso aqui. Então, agora, vamos gerar todas as outras estruturas cristalinas que a gente precisa. Então, é o programa Cristal. Então, Cristal, sólido de Lennard-Jones. O parâmetro de rede agora é 1.4. Eu vou continuar usando 4 repetições em cada direção. Deslocamento aleatório 0. Nome do arquivo de coordenadas agora é a1.4.in. E ele já gerou. Então, agora, se eu dou ls, está aqui, ó, o A1.4. Puxa, não era in, era cri, né? Eu errei. Então, esse arquivo aqui é o arquivo de coordenadas do Cristal, mas eu chamei ele de in, que é o arquivo de input do programa MD1. Felizmente, eu posso corrigir isso de maneira fácil, eu só preciso renomear esse arquivo, né? E a maneira de renomear no Unix, por linha de comando, é o comando mv, mv de move, né? Então, eu vou digitar move 1.4 in a 1.4 cri. Então, esse comando aqui, mv, ele renomeia um arquivo. Vocês têm que tomar cuidado que, assim, o Linux é implacável, né? O Linux por linha de comando. Então, você não tem lixeira aqui. Se você apagar alguma coisa ou sobrescrever alguma coisa errado, você dançou. Não tem escapatória. É difícil. Até tem escapatória, mas, enfim. É difícil você recuperar dados que você apagou erroneamente. Então, é por isso que a gente diz que o Linux é o sistema de gente grande, porque ele é o sistema que você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Então vamos lá, eu vou dar Enter agora.
E aqui está finalmente o meu arquivo A1.4.cri. Bom, o problema pediu para eu fazer até o 1.9. Então vamos lá de novo. Eu esqueci de falar para vocês. Outra vantagem do Linux é que quando você usa a seta para cima do seu teclado, ó, ele vai mostrando todos os comandos que você já deu. Então isso é bem útil porque a gente não precisa nem digitar de novo. Ó. Eu dou seta para cima, eu voltei para o programa Cristal, que é o que eu quero rodar agora, e eu vou fazer tudo de novo. Então, sólido de Lennard-Jones, parâmetro de rede agora é 1.5, e eu vou pôr 4 células, o deslocamento máximo é 0, e o nome do arquivo é A1.5.cri. Gerou. De novo, seta para cima, é o 1, o parâmetro de rede é 1.6 agora, número de células é 4, deslocamento é 0, e o arquivo vai se chamar A1.6.cri. De novo, 1.7, 4, deslocamento 0, o arquivo vai se chamar A1.7.cri. De novo, 1.8, 4, deslocamento 0. O nome do arquivo é A1.8.cri. Aí. E agora o último. Então, 1.9, 4. O deslocamento é 0. E o nome do arquivo é A1.9.cri. Então aqui estão todos os arquivos CRIs gerados. Agora, eu preciso gerar os arquivos MD1, que é o input pro MD1 rodar, né? Então, eu vou ter que fazer isso na mão, né? Eu posso fazer aqui, vou fazer da seguinte forma. A gente vai usar o comando cp de copiar. A gente vai copiar o 1.31 in, 1.34.in, 1.5 in. Aqui eu vou usando a setinha para cima, ó. Eu não preciso digitar tudo de novo. 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Então, por enquanto, todos esses arquivos IN que eu gerei, eles são iguais. Tá? Então, a gente dá aqui um ls. Tá aqui. Vocês, quando der o comando ls, ele mostra tudo que tem no diretório. Agora, se eu der o comando assim, ó, ls, asterisco, quer dizer tudo, .in. Então, esse comando vai me mostrar todos os arquivos
que tem o final .in, né? Então, asterisco significa todos. Então, o que vem antes do .in não interessa. Eu quero todos os arquivos que terminam com .in. É isso que o comando aqui faz. Então, vamos lá. A gente tem o 1.4, 1.5, 1.6. Vamos olhar agora, então, vi a 1.4.in. Então, agora eu não tenho escapatória. Na verdade, eu tenho. Existem várias maneiras da gente mudar um arquivo no Linux, mas eu vou começar com vocês pelo método mais simples, né? Então, a gente quer mudar esse 1.3 para 1.4 e o resto a gente quer deixar igualzinho. A primeira linha, como é um comentário, eu nem preciso mudar ela, né? Se vocês forem muito certinhos e muitas certinhas, vocês podem mudar a primeira linha, mas ela não interessa. O que interessa mesmo para o programa é a segunda e a terceira. Então, a gente quer apagar isso aqui. Agora, notem que se vocês usam o backspace, ele simplesmente não funciona aqui no VI, né? Em alguns VIs, o delete vai funcionar. Deixa eu ver aqui, no meu funciona. Ó. O delete funciona. Mas, agora, o comando ESC:2.u, ele desfaz o que você fez. Então, se você fez alguma besteira, esse comando aqui, ele é útil. Ó. Eu apaguei. Aí eu dou ESC, aperto a tecla ESC, aperto os 2 pontos e aperto U de undo, ele desfaz. Tá? Se o delete não funciona no computador de vocês, vocês podem deletar caracteres dentro do VI utilizando a tecla ESC e depois a tecla X, quando o cursor está bem em cima do que você quer apagar. Tá bom? Então, cuidado. Então, ESC, X. Pronto. Agora eu vou aqui. Eu estava no modo de apagar, que era o comando X. Agora eu quero entrar no modo... eu quero entrar no modo de escrever. Então, para fazer isso, eu aperto o ESC de novo. E agora eu aperto o I, e aí ele aparece, ele vai para o modo inserção, olhem aqui embaixo. Né? Então, agora que eu estou no modo inserção, eu posso pôr 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui, e já está pronto. Tá? Então, agora eu quero salvar essas modificações e sair desse VI. Então, o comando aqui é a tecla ESC, vocês apertam, aí apertam os 2 pontos, W de write, para salvar as alterações, e o Q de quit, que é desistir, é sair. Então, pronto, olha, eu consegui alterar, e eu estou de volta aqui. Tá todo mundo comigo? Mário, Giovana... Sim. Tá. Sim. Então, o Arthur eu não lembro se tá com o Linux aí. Tá com o Linux, Arthur? Tá indo, tá junto de mim, então? Ok. Então, vamos lá. Agora... eu vou mudar o arquivo a 1.5.in. Então, eu vou com a setinha até o final da linha. Vocês podem usar também a tecla END. Agora, eu aperto a tecla ESC e eu aperto a tecla X. Eu apaguei o 3. X aqui embaixo e X aqui também. Apaguei todo mundo.
Agora eu vou colocar 5. Então, eu aperto a tecla ESC e aperto a letra I para entrar no modo de inserção. E agora eu coloco 5, 5 e 5. Então, eu já fiz as minhas alterações. Agora eu salvo. Aperto a tecla ESC. Ó, ele apagou a inserção ali. ESC. Agora eu aperto 2 pontos. W para escrever. E Q para sair. Legal. Agora vamos para o 1.6. 1.6. Vou para o fim aqui. ESC. X, apago 3. X, X. Agora, ESC. I, para colocar. 1.6. 6. E 6. Agora, ESC. 2 pontos. W e Q. O 1.7. Vou para o final. ESC X, apago 3. Apago, apago. Agora ESC I. 1.7. 7, 7. ESC, 2 pontos, WQ. 1.8. XX. Agora ESC I, eu coloco 8, 8, 8. ESC, 2 pontos, WQ. E por último, 1.9. ESC X, X e X. Apaguei todo mundo. Agora ESC I. Mexo o cursor aqui. Posso colocar 9. 9 e 9. ESC 2 pontos, WQ. Opa. Pronto. Então, legal. Agora eu tenho os arquivos de input e eu tenho os arquivos de coordenadas cristalográficas, né? Então, a gente vai rodar agora o programa MD1. Para todos esses arquivos de input. Então, vamos lá. MD1 para o A1.3 in. Então, esse sinal aqui de menor, ele indica que esse arquivo aqui, A1.3 in, é o input desse executável. E esse sinal aqui de maior, ele indica que o output que esse executável está produzindo, quando usa esse arquivo de input, vai ser jogado aqui nesse arquivo .log. Né? Então, Enter. Foi. Agora eu dou setinha para cima e eu mudo aqui 4. Opa, e 4. Dou setinha para cima de novo, mudo para 5 e 5. Dou setinha para cima de novo e mudo para 6 e 6. Dou setinha para cima de novo e mudo para 7 e 7. Dou setinha para cima e mudo para 8 e 8. E dou setinha para cima e mudo para 9 e 9. Então, agora a gente tem esses arquivos de log. E se a gente olhar esse arquivo de log,
Então, ele começa aqui falando sobre o sistema e o cálculo que ele fez, e o que importa para a gente mesmo é a última linha, né? Energia total, e nesse caso, como eu estou fazendo cálculos estáticos, ele não tem temperatura. Né? Agora vamos olhar, ó. Se a gente olhar o último que rodou, 1.9, olha como a energia diminuiu. Então, o que eu preciso mesmo desse cálculo aqui é só essa última linha aqui. Né? Então, na verdade, eu só preciso dessa última linha. Existe um comando no Unix que se chama tail. Tail quer dizer cauda, né? Então, se eu coloco tail -1, e aí o nome do arquivo, ele me dá exatamente a última linha do arquivo. Né? Então, olha, tail -1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Então, a gente está vendo aqui o que foi acontecendo com a energia, ó, pessoal. Então, a energia era 20, ela caiu para -1.7, depois ela caiu para -7.0, depois ela caiu para -7.22, depois ela subiu para -6. Ela subiu para -4 e ela subiu para -3. Então, onde que está o mínimo aqui? Qual que é a estrutura mais estável para esse sistema? Ninguém arrisca? É isso aí, Arthur. Então, é o 6, né? Agora, o nosso enunciado aqui, ele fala, ó, calcule a energia, variando o parâmetro, né? Qual o valor do parâmetro de equilíbrio, a energia de coesão. Isso aqui compare a energia de coesão teórica desse sólido com o resultado que você obteve. Isso é besteira, né? Porque esse aqui é um sólido teórico, então essa questão aqui não faz sentido. Agora, determine uma expressão para a energia de um sólido de Lennard-Jones em função do parâmetro de rede. Isso aqui é possível de fazer. Né? E a curva de energia teórica é aquela curva que eu dei para vocês na aula teórica de dinâmica molecular. Eu mostrei como é que é a curva de um potencial de Lennard-Jones. E para vocês compararem com a curva que a gente vai obter com esse exercício aqui. Então, se vocês abrirem aqui uma planilha. Opa.
tá? E devagar eu vou mostrando para vocês como fazer de outros jeitos. Vou abrir uma planilha aqui, ó. Então a gente vai por 1.3, aqui está com 1,3. E agora eu vou colocar a gente precisa... eu poderia me livrar aqui de ter que mudar essas linhas para vírgulas fazendo o seguinte, ó. Você vem em formatar célula e aí a gente muda o idioma para inglês. Silesiano, pode? Língua silesiano. Malgache, latim, lengo, irlandês, inglês. Cadê? Inglês da Gâmbia, inglês do Zewa. Né? Então agora eu acho que ele vai aceitar aqui. Copiar. Colar. E agora ele aceita. Copiar. Colar. Copiar. Colar. Copiar. Colar. Copiar. Colar. Copiar. Colar. Ótimo, agora vamos fazer o gráfico. Então, aqui eu estou usando o OpenOffice, tá? Quando vocês usam o Excel é um pouquinho diferente. Não demais. Tá? Eu não vou colocar unidades aqui, porque isso é um pecado mortal para experimentais, mas aqui a gente está só escrevendo o método, e isso daqui são unidades reduzidas que o programa usa, então também não ajuda demais. Inserir linha de tendência. Vamos pôr geométrica. Ah, não ajuda.
Não está me deixando colocar uma linha de tendência qualquer. Eu vou tirar. Pronto. Pronto, sem linha de tendência, então. Bom, e se vocês lembrarem ali da aula que eu dei para vocês, a teórica de dinâmica molecular, então aqui embaixo eu mostro, olha, a curva de Lennard-Jones. Então, o que o exercício pede é para vocês compararem essa curva aqui com essa. E é parecida, gente? Não. Então, ela é parecida sim, espero que vocês se convençam, né? E aí, eu vou salvar isso. E aí, para vocês calcularem a energia de coesão relacionada ao parâmetro de rede de um sólido de Lennard-Jones, é por esses gráficos aqui, né? Então, o ponto de mínimo é a derivada desse potencial aqui se anula. Então, quando essa derivada se anula, vocês vão ter essa expressão aqui, envolvendo o epsilon e o sigma. E a profundidade do poço, que aparece aqui nesse gráfico, ela está relacionada com esse epsilon, né? Então, é isso que o roteiro pede para vocês fazerem aqui nesse problema 1. O problema 2, pessoal, é algo simples também. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão gerar diferentes estruturas cristalinas, mas agora, então, a gente já tem o parâmetro de rede de equilíbrio, que é 1.6 aí, né, um pouquinho menos do que 1.6, se vocês fizerem o ajuste aqui direitinho. Mas agora a gente vai mudar, então, o número de repetições, 111, 222, 777, né? A gente vai mudar aqui o número de passos, a gente vai pôr 1000 passos, e o passo de integração a gente vai deixar em 0,032. Então, o resto todo vai ser igual. A gente vai, então, fazer um gráfico, né? Aqui o roteiro fala de energia potencial, de temperatura, energia cinética, então... e pressão, né? Bom, esses dados estão aqui. Vocês vão ver se isso muda alguma coisa quando a gente coloca 1000 passos aí, tá bom? Então, esse exercício 2 aqui,
Eu vou deixar para vocês fazerem. O exercício 2 e o exercício 3 eu vou deixar para vocês fazerem na próxima aula. Então, na próxima aula, eu não vou fazer aula síncrona, mas eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida é só me mandar um e-mail e a gente marca de se encontrar aqui. Eu posso ficar também disponível no Google Meet para quando vocês tiverem dúvidas, tá? Mas eu quero que vocês façam esses problemas sozinhos, o 2 e o 3. Questões até aqui, pessoal? Por enquanto não, senhor. Não, tudo bem, professor. Tá bom, então, gente. Então é isso. Boa noite. E quinta-feira eu vou estar à disposição para conversar com vocês. E amanhã eu posto um vídeo para quem não tem o Linux ainda no computador, fazer a instalação. Boa noite. Tá bom. Esses exercícios têm uma data já? Não tem De uma entrega? data. Não. Provavelmente na semana que vem, mas vamos ver como é que vocês andam, tá bom? Tudo Vocês bem. tiveram alguma dificuldade com a lista que eu passei, a lista do NanoHub, a lista do Ascalap ou não? As listas estão trabalhosas, professor. Esse curso é trabalhoso, Mário, Uhum. mas é o que eu te falei, mesmo quando eu dava ele presencialmente, ele era trabalhoso, mas por outro lado, o índice de reprovação de quem ficava até o fim era muito baixo. Então, é uma troca, é muito trabalho em troca de uma aprovação quase garantida se você aguenta até o fim. Acho que a maior dificuldade na última atividade foi determinar o calor latente de fusão para o argônio, porque eu estava tentando fazer uma analogia com o exercício 1 e eu não estava sabendo como colocar na fórmula, só que aí depois de um tempão que eu entendi que não era para usar a fórmula, e sim para analisar no gráfico, né, qual que era a descontinuidade. Exatamente. Então, o Arthur não tinha entendido como fazer, outros alunos também não, né? Mas é aquilo que a Giovana falou, né, Giovana? Então, você vê que quando um sistema passa do estado sólido para o estado líquido, existe uma mudança abrupta na energia potencial do sistema. Os átomos que estavam relativamente parados no estado sólido, no estado líquido passam para uma velocidade muito maior, ao mesmo tempo em que a energia que liga esses átomos diminui. Então, no ponto em que isso ocorre, você fala, opa, aqui o sistema acabou de liquefazer, né? E essa diferença de energia é a energia do calor latente de fusão. Foi assim que você fez, Giovana? Foi assim, mas primeiro eu estava tentando fazer uma analogia com aquela relação de amor cristalino, tipo, porque eu achei que tinha que pensar naquilo, mas não tinha tanto a ver, assim, né? Tinha a ver porque ele também fazia uma diferença, só que naquele caso ali, para começo de conversa, as duas estruturas, a amorfa e a cristalina, elas tinham uma quantidade de átomos um pouquinho diferente, que não é o nosso caso aqui no sólido de argônio. E quer dizer, o problema do NanoHub tentou ser muito mais qualitativo
né, quando ele faz ali a conversão das unidades de quilocal por mole, enfim, que a gente não está preocupado também nesse problema que a gente fez com as Scalap, mas eu queria que vocês pensassem nisso, tá bom? Então, o Arthur está pedindo um prazo, eu vou estender o prazo para todo mundo que quiser me mandar essa lista de novo, pode me mandar até a quinta da semana que vem, tá bom? Então, assim, vocês têm mais 2 dias, mas é importante que vocês não deixem as dúvidas acumularem para depois vir corrigir, né? Então, a hora de tirar dúvida é antes do prazo, né? Eu vou permitir resubmissão, Arthur, tá bom? Mas você submete até a quinta que vem, não só você, como todos os colegas que quiserem fazer isso. Então é isso, pessoal. Se não tivermos mais dúvidas, boa noite. E a gente vai se falando. Boa noite, professor. Boa noite.